Aprofundando a Fé, com Padre Gilson Magno. Prezados senhores radiovintes da Rádio Excelsior do Recôncavo, da Diocese de Cruz das Almas. Sou Padre Gilson Magno dos Santos. Dou continuidade à nossa reflexão a respeito da exortação apostólica pós-sinodal Verbum Domini do Santo Padre Bento XVI. E falemos hoje a respeito da relação entre a Palavra de Deus e o Espírito Santo. Nós meditamos que a palavra definitiva de Deus entrou no mundo, isto é, nosso Senhor Jesus Cristo. É importante, portanto, nós salientarmos também a missão do Espírito Santo no que diz respeito à palavra divina. Não é possível compreender a autêntica revelação de Deus fora da ação do Espírito Santo. Isto se deve ao fato de que Deus se comunica a si mesmo enquanto Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. No credo nós afirmamos: creio em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, o Filho e o Espírito Santo são as duas mãos do Pai. A Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, comporta a presença do Espírito Santo, nos indica a presença do Espírito Santo na história da nossa salvação. E de modo muito particular, o Espírito Santo na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo, sendo Cristo, ele poderá derramar o Espírito sobre nós na ocasião da sua Páscoa. O Senhor Jesus foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Isso está em Mateus 1,18, Lucas 1,35. No início da sua missão, o Senhor Jesus recebeu o Espírito Santo sobre si em forma de pomba. Está em Mateus 3,16. O Senhor Jesus Cristo, portanto, age e fala e exulta no Espírito Santo. Está em Mateus 3, está em Lucas 10:21. E é no Espírito Santo que o Senhor Jesus se oferece ao Pai pela redenção do mundo. Está na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 14. E ao terminar a sua missão, o Senhor Jesus Cristo soprou o Espírito Santo sobre os seus apóstolos. Isso está em João 16:17. Isto é, depois em João 20:22, depois que o Senhor ressuscitado mostrou na sua carne os sinais da paixão, ele derrama o Espírito Santo sobre os discípulos. Significa que o dom do Espírito Santo é um dom pentecostal, assinala a plenitude da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, portanto, ele tem a missão de ensinar aos discípulos todas as coisas, recordando-lhes tudo o que Cristo disse. Está em João 14:26. Porque será ele, o Espírito de verdade. João 15:26. A guiar os discípulos para a verdade inteira. João 16:13. Mas o que é esta verdade inteira que o Espírito Santo guia os discípulos? É nosso Senhor Jesus Cristo. E no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 4, nós lemos que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos reunidos em oração com Maria, a mãe de Jesus, no dia de Pentecostes. Portanto, o Espírito Santo, ele anima a comunidade primitiva, anima a comunidade apostólica para a missão de anunciar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os povos e de tornar esta boa nova ativa, presente na vida das pessoas através dos sacramentos. Ide, ensinai e batizai.
Portanto, a palavra de Deus que nós temos na Bíblia, não é, que é a palavra que se exprime em palavras humanas, ela tem uma dimensão também pneumatológica. Isto é, a Bíblia ela foi escrita por obra do Espírito Santo. Assim, a missão do Filho e a missão do Espírito Santo são inseparáveis e constituem uma única economia da salvação. O Espírito Santo, ele atuou na encarnação do Verbo, no seio da bem-aventurada sempre Virgem Maria. O Espírito Santo guiou o Senhor Jesus ao longo de sua vida, toda a sua vida e de toda a sua missão. E o Espírito Santo é o prometido aos discípulos. Pois bem, é o mesmo Espírito que falou por meio dos profetas, é o mesmo Espírito Santo que inspira e sustenta a igreja na sua missão de anunciar a palavra de Deus, na missão de continuar, de transmitir a pregação apostólica e, sobretudo, o Espírito Santo inspira e guia a igreja na efetivação da salvação através dos sacramentos. Ide, anunciai e batizai, disse o Senhor nosso Jesus Cristo. Portanto, o Espírito Santo ele tem uma função, é uma ação eficaz, porque ele é o Espírito da verdade. Nós não podemos compreender a palavra do Senhor sem a ação, a iluminação do Espírito Santo de Deus. Assim, da mesma forma que o Espírito Santo inspira alguns escritores a escreverem a palavra de Deus, no caso a Sagrada Escritura, é o mesmo Espírito Santo que age no corpo de Cristo, que é a igreja, que age na divina Eucaristia, a fim de que a palavra do Senhor Jesus seja acolhida e compreendida. Então, o papel do Espírito Santo na vida dos fiéis é muito importante. Nós não podemos conhecer Jesus a não ser pela ação do Espírito Santo. Não podemos compreender a Sagrada Escritura sem a ajuda do Espírito Santo. Ele mesmo, o Espírito Santo, ele criou a palavra de Deus, as palavras dos testamentos sagrados, Novo e Velho Testamento. Sendo assim, o Espírito Santo, tendo uma relação profunda com a palavra de Deus, que nós ouvimos e pregamos na Sagrada Liturgia, a palavra deve ser, portanto, proclamada, escutada e explicada aos fiéis, mas, sobretudo, a palavra deve ser vivida. A palavra deve ser vivida. A palavra deve plasmar o nosso ser. A palavra deve alcançar em nós a sua finalidade, que é a santificação das nossas almas. Até a próxima semana, queridos rádio ouvintes da Rádio Excelsior do Recôncavo, Padre Gilson Magno dos Santos. Você ouviu na Excelsior Recôncavo, num oferecimento do Clube do Ouvinte, Aprofundando a Fé, com Padre Gilson Magno.